Olá! Bem-vindos de volta à nossa exploração do Home Course in Mental Science da Ellen Wilmans. Hoje a gente continua mergulhando na lição 6, que ela chamou de The Soul of Things, a alma das coisas. Olha, se algum ponto aqui parecer meio complexo, talvez seja uma boa ideia revisitar as nossas conversas anteriores ou mesmo ir direto no texto da Wilmans, né? A ideia é desvendar juntos essa lição que é bem fascinante. Bom, vamos lá. A lição começa falando de um certo cansaço, sabe? Com as crenças antigas. Uma busca por um incentivo maior para viver. E a Wilmans sugere que a resposta está dentro de nós. Exato. É um ponto-chave para ela. Ela bate muito na tecla do pensamento original. Aquele que a gente mesmo gera, sabe? A visão dela é que nós ficamos meio paralisados por pensamentos mortos, que a gente herdou de uma era passada. E só o nosso próprio pensamento, o genuíno, é que pode, assim, nos revitalizar. E não é só uma ideia na cabeça, né? Pelo que entendi, ela trata como algo mais palpável. Justamente. Isso que é interessante. Ela descreve esse pensamento original quase como um fluido vital. Não é só um conceito, é algo que ativamente Uhum. transforma a nossa existência, a nossa percepção do mundo. A base é: somos seres mentais. A verdade já está lá, latente. Só precisa ser reconhecida para se manifestar. Essa ideia do reconhecimento é forte. E ela usa aquela analogia, né? Do corpo como um laboratório, com 3 departamentos. Sim, O digestivo, o reprodutivo, que ela chama de vital, e o cérebro. O cérebro seria o mais elevado, capaz de comandar tudo. Mas tem uma ordem, né? Precisa seguir o caminho certo, conectado à Terra, digamos pelo sistema digestivo. para que serve essa analogia, na visão dela? Ela usa isso para falar de evolução. Para Wilmans, evolução é esse movimento constante, sabe? Do inferior para o superior, do mais material para algo mais etéreo, buscando sempre mais liberdade. Ela até diz que a nossa compreensão da evolução vai mudar muito quando a gente sair dessa base só materialista e for para uma base de inteligência vital. Entendi. O cérebro comanda, mas dentro de uma hierarquia conectada. Mas parece que tem um conflito aí, né? O pensamento antigo resiste ao novo. Exatamente. O Wilmans aponta isso claramente. O velho pensamento, o estabelecido, ele cria uma resistência. E isso leva a questões bem práticas, inclusive. Ela já notava, lá na época dela, que os avanços tecnológicos, as máquinas, podiam causar desemprego. É uma coisa super atual, né? Nossa, muito atual mesmo. E qual seria a solução segundo ela? Parar o progresso? Não, de jeito nenhum. A solução não seria frear, mas sim criar novos usos, gerar novas demandas, entende? E o motor para criar esses novos usos, aí vem uma das ideias mais surpreendentes dela, o desejo. Desejo. Isso é interessante porque muitas tradições falam em controlar até suprimir o desejo, né? Totalmente na contramão. Willimans defende que a gente deve fomentar o desejo. Ela vê o desejo como o espírito de todo o esforço, é a força motriz. O espírito do esforço, gostei disso. E esse desejo, ele nasce da imaginação. A imaginação é a mãe do desejo, ela diz. A estagnação da raça humana viria justamente da falta de confiança nessa imaginação e nos desejos que ela produz. O grande problema, o vilão da história para ela, é a dúvida. Faz todo sentido. Aquela comparação com a natureza é ótima. A semente do carvalho não tem dúvida sobre a árvore que vai se tornar. Exato. A dúvida parece que surge com a autoconsciência humana, né? E como ela conecta o desejo com a lei da atração? Para ela, o desejo é a lei da atração em ação dentro de nós. É a voz da natureza interna buscando se expressar, buscando mais vida, mais plenitude. Mesmo aqueles desejos que parecem nos levar para caminhos, digamos, errados, na raiz ainda são uma busca por felicidade, por expansão. O problema talvez não seja o desejo em si, mas os esforços meio equivocados do intelecto para tentar satisfazê-lo. Entende? Entendi. Então, suprimir o desejo seria prejudicial. Seria suprimir a própria vida, a vitalidade.
Para Wilmans, essa supressão, essa não resistência ao negativo, é o que abre a porta para o que a gente chama de pecado, doença, pobreza. Não seriam vontade de Deus, como alguns pensam, mas sim o resultado da gente não reconhecer e não usar o poder do nosso próprio desejo, que é a manifestação do princípio vital em nós. A gente precisa assumir essa supremacia sobre essas forças negativas. Uau, ok. Então, tentando amarrar tudo. A lição 6 é um convite para a gente cultivar o pensamento original, confiar na nossa imaginação. E abraçar os nossos desejos como combustível mesmo, né? Para crescer, para criar novos usos, novas realidades. Superando a dúvida que paralisa. É um chamado bem forte por uma ação interna, né? Exatamente isso. Bom, pessoal, agradecemos demais a companhia de todos nessa análise da lição 6. Foi uma conversa muito rica. E se vocês curtiram, se essa conversa trouxe algum valor, pense em curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, o sininho. Isso ajuda muito a gente a levar essas ideias para mais pessoas. É sempre bom lembrar, né? Isso aqui foi uma síntese, a nossa interpretação das ideias da Wilmans nesta lição específica. A gente super incentiva a leitura da obra original, é importante para cada um formar as próprias conclusões, ter a própria experiência com o texto, e fica talvez uma reflexão final. E se o desejo não for algo a ser domado, controlado, mas sim a nossa bússola interna, aquela que aponta incansavelmente para o nosso potencial imenso que talvez a gente ainda nem começou a realizar? Uma bela reflexão. E a gente continua essa jornada pela obra de Alan Wilmans, em breve, explorando as próximas lições. Fiquem ligados. Muito obrigado mais uma vez pela companhia e até a próxima.